Continuando o estudo dos crimes contra a honra, veremos agora o artigo 138 que trata da calúnia, que diz: caluniar alguém imputando falsamente fato definido como crime. Repara que essa falsidade, ela tem duas situações. Ou esse crime não existiu, ou está imputando o fato a uma outra pessoa, está imputando o fato a uma pessoa que não cometeu este crime. Se alguém imputar uma contravenção penal, poderá ser calúnia? Olha, jamais, porque o crime fala em imputar falsamente fato definido como crime. Quando um artigo traz infração penal, aí sim admite tanto a calúnia como a contravenção penal. Mas quando ele vem dizendo crime, somente crime. Se alguém imputar uma contravenção penal, dependendo da situação, pode até ser o crime de difamação, mas jamais calúnia. Olha aqui o caput desse artigo, ele abrange o dolo direto e o dolo eventual, mas o parágrafo primeiro somente o dolo direto. Vamos ver o que diz esse parágrafo. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga. Aqui o indivíduo sabe que essa calúnia, que essa imputação é falsa, e assim mesmo ele resolve passar isso para frente. É isso que diz o parágrafo primeiro. Entenda, no parágrafo primeiro, somente o dolo direto, devido a essa expressão, sabendo falsa. Veremos agora a exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Exceção da verdade é um incidente processual que está lá no artigo 523 do Código de Processo Penal. É uma defesa indireta. O indivíduo, logo no início do procedimento, ele se defende, procurando não responder por esse crime de calúnia. O porquê disso? Que calúnia é imputar falsamente. Então ele tem a possibilidade de entrar com a exceção da verdade para provando que o que ele falou é verdadeiro e não falso. E se é verdadeiro, não se trata de calúnia. Vamos a um exemplo. Lembro daquela situação que eu disse que João disse que José subtraiu a carteira de Pedro lá em uma balada. José, quando soube disso, foi na delegacia e fez uma ocorrência em desfavor a João pelo crime de calúnia. Essa ocorrência foi encaminhada à Defensoria Pública e lá foi instaurado um procedimento contra João. Quando João é chamado em juízo, ele vai, na hora da sua declaração, e diz: não, o que eu falei não é falso, é verdadeiro. Eu tenho a prova. Eu filmei quando ele estava subtraindo a carteira de Pedro. Olha, ele apresentando essa prova, essa filmagem, e ele está livre desse procedimento, porque o que ele falou não é falso. O que ele falou é verdadeiro. Ocorrendo a situação dessa, qual o procedimento que será adotado pelo juiz? Ele vai adotar o procedimento conforme o artigo 40 do Código de Processo Penal. Ele vai encaminhar essa papelada ao Ministério Público. E o Ministério Público vai, como funciona na prática? O Ministério Público ele encaminha para o Ministério Público oferecer a denúncia, mas na prática ocorre da seguinte forma: o Ministério Público, diante deste procedimento, requisita ao delegado de polícia que instaure um inquérito policial, para que ele tenha mais elementos para o oferecimento desta denúncia. Então veremos o parágrafo terceiro, o que diz. Olha, admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Repara aqui, sob ação penal privada que lhe diz. O entendimento virá com o exemplo que eu vou passar para vocês. Vamos continuar com nossos dois personagens, João e José. João disse que José chamou Maria de prostituta. José, quando toma conhecimento disso, vai a uma delegacia e faz uma ocorrência de calúnia contra João. Porque imputar, falar que alguém é prostituta, isto é injúria. E injúria é crime.
Então, feito esse procedimento, encaminhado à Defensoria Pública, quando João lá for chamado, ele não pode entrar com exceção da verdade. Por que que não pode entrar com exceção da verdade? Porque se trata de um crime de ação penal privada. Olha, ele disse que José chamou Maria de prostituta. E José realmente tinha chamado Maria de prostituta. Só que Maria, na oportunidade, fez a ocorrência. Foi na delegacia e fez uma ocorrência de injúria contra José. Mas ela não deu prosseguimento ao fato. Deixou operar a decadência, conforme está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, olha, por que que não cabe a exceção da verdade? Porque se Maria não quis provar que José a chamou de prostituta, não é João que pode fazer isso no lugar da Maria. É isso que proíbe esse inciso 1. Não admite exceção da verdade nessa situação. E até admitiria, como diz na parte final, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se ele tivesse sido condenado por sentença irrecorrível, aí caberia exceção da verdade. Por quê? Porque realmente ele teria chamado. O João não teria falado nenhuma coisa falsa. Veremos agora o inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Vamos à principal pessoa, lá existem outras. Presidente da República. Alguém diz que o presidente da República recebeu uma propina para não praticar um ato de ofício. O presidente, quando toma conhecimento disso, passa essa informação para o ministro da Justiça para que requisite a instauração de inquérito policial por calúnia contra essa pessoa. Essa pessoa que disse isso do presidente não pode entrar com exceção da verdade, mas ele pode se defender nas vias normais. Lembra, devido processo legal, a ampla defesa. Isso tanto aqui no inciso 2, como também lá no inciso 1, aquela situação de João. Também não cabe exceção da verdade, mas pode se defender nas vias normais. Então, mesma coisa, inciso 1 e inciso 2. Veremos agora no inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. E repara que o indivíduo ele foi absolvido por sentença irrecorrível. Vamos a um exemplo. O indivíduo cometeu um crime de homicídio. Foi processado e condenado, foi ao tribunal do júri. Quando chegou no tribunal do júri, ele foi absolvido. Foi absolvido e essa absolvição transitou em julgado. Posteriormente, alguém disse que ele cometeu aquele homicídio. Fica espalhando que ele cometeu aquele homicídio. Quando ele toma conhecimento disso, ele vai à delegacia e faz uma ocorrência de calúnia contra essa pessoa que está comentando isso. Olha, essa pessoa que fez esse comentário, ele não pode entrar com exceção da verdade. Ele pode se defender pelas vias normais, como eu falei no inciso 1 e no inciso 2. Não caberá exceção da verdade. Por quê? Porque já é uma sentença que transitou em julgado. Mas ele pode se defender. Vamos imaginar lá no processo, ele prove que esta pessoa realmente cometeu esse homicídio. Ele vai ser absolvido do crime de calúnia, porque calúnia é imputar falsamente. E o que ele imputou é um fato verdadeiro. Ele vai conseguir, sim, se defender pelas vias normais. E esta pessoa, poderá ser feita alguma coisa contra ele? Agora não. Por que não? Porque a sentença já transitou em julgado. Na próxima aula veremos o crime de difamação.